A leitura dessa noite que nós lemos em Mateus capítulo 11, no versículo 25, ele narra uma questão muito interessante, porque se naquela época existia pessoas que andavam cansados, que andavam oprimidos, que andavam sem paz, que andavam tentando achar um meio de encontrar refrigério para a sua alma, que não tinha tanta violência como tem hoje, que não tinha tanto movimento de veículos que faz a gente ficar estressado, buzina daqui, buzina de lá, né? Imagine nos dias de hoje, que a situação é muito alarmante, a marginalidade que cresceu estrondosamente, né? A criminalidade e muitas outras coisas que cooperam para que as pessoas vivem no seu limite máximo de estresse e de depressão. Então, o texto diz da seguinte forma: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e revelaste aos pequeninos. E Jesus naquela época já tinha uma grande preocupação em cuidar dos seus. Aleluia. E ele chama os seus de pequeninos. Porque nós, na verdade, irmãos, nós somos para Deus pequeninos. Então, Jesus tinha um certo cuidado com a sua igreja. E é interessante que a forma com que Jesus trata a sua igreja, obviamente, eu creio que João, que não é o Batista, mas um dos apóstolos, tomou esse exemplo e ele tratava também a igreja na época da mesma forma, sempre como amados, filhinhos, né? Então Jesus, carinhosamente, ele se referiu à igreja como pequeninos, porque essa forma de ser pequeninos simboliza o quanto nós somos dependentes de Deus, o quanto nós somos carentes dele. A partir do momento em que nós começarmos a acharmos que nós somos autossuficientes, conhecedores suficientes da palavra de Deus, então Deus já tira a sua presença de cena para ver aonde vai dar o nosso conhecimento. Engraçado que hoje eu estava conversando com um rapaz lá no serviço, e tudo que a gente vai falar, ele sempre tem algo a contestar, ele sempre sabe algo a mais, né? Aí eu falei para ele assim: rapaz, você sabe que a gente estava falando, porque eu vi um vídeo daquele cantor Gessé Aguiar, né, que canta: és o meu alívio, tu és... Esse rapaz declarou em rede social que ele é gay e que está deixando de cantar, está deixando o mundo gospel, né? Não vai mais louvar a Deus. E declarou que o André Valadão também deve se declarar gay, né? Eles conhecem um outro, né? Para o André Valadão sair do armário e se declarar. E então a gente estava falando assim: então, e aí, como é que vocês veem isso? Falei assim: a gente... porque vocês acham que não é normal. Eu falei: não é que nós achamos que não é normal. Então agora você discrimina a pessoa. Eu falei assim: olha, se nós discriminamos as pessoas, então Deus é o maior discriminador de pessoas que existe na face da terra, porque é Ele que diz. Então vocês não podem jogar, porque eu acho que a pessoa, quando ele está nesse estado aí, é que ele deve ser cuidado. Eu falei assim: não disse isso. Eu falei assim: eu acredito que a igreja onde ele está vai tratar ele com mais carinho ainda, vai ter mais cuidado com ele. O problema é que ele não pode mais fazer parte do rol de membro da igreja, certo? A igreja, não, mas aí, sabe, começou e foi se estendendo a conversa, e eu mostrando Bíblia para ele, até o momento que ele
Eu falei assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, fulano, eu já citei você lá na igreja, por algumas vezes, e vou falar o que eu falei que você é um bom menino, você é uma pessoa que tem um coração gigantesco, de fato ele tem mesmo, um coração gigantesco. Quando eu me acidentei, ele ficava ligando direto para minha esposa, olha, como é que está o Diego, e foi me acompanhando, o que precisar, pode contar comigo. Falei, só que, assim, você tem um grande defeito. Qual é o meu defeito? O seu defeito é querer sempre estar na frente de todos. Tudo que a gente apresenta, você sempre sabe mais, certo? Não importa qual é o assunto, não importa qual é a questão, você sempre, não sei como, mas você sempre sabe mais. Falei, se eu agora puxar um assunto falando de avião, de um Boeing 747, e falar que dentro desse avião existe uma pecinha redondinha, certo? Que tem um movimento, que ele vai fazer o avião levantar, você vai falar assim, não, mas nessa pecinha redondinha tem uma pecinha quadradinha que vai, entendeu? Você vai saber mais do que eu. Falei, o problema é que você nunca, esse questionamento que você está fazendo não é porque você quer saber, é que você quer confrontar, você quer sempre demonstrar que então agora eu sou do capeta. Eu falei assim, não estou falando que você é do capeta, certo? Eu estou falando que você é uma pessoa que você não se dá, se você não é uma pessoa que se coloca na posição de uma pessoa humilde, né, que quer aprender a palavra de Deus. E isso não é interessante para nós, eu falei. Para nós não é interessante, porque a gente nunca vai querer ficar debatendo, porque vai ficar aqui 1 hora, 2 horas, 3 horas, e você vai sempre apresentar o teu autoconhecimento. Então, ser pequenino na presença de Deus é muito importante, porque a gente vai mostrar que nós somos sempre dependentes de Deus, nós estamos sempre precisando dele. É por isso que ele disse assim, olha Senhor, eu dou de graça, Senhor dos céus, né, e da terra, porque ocultasse essas coisas aos sábios e entendidos, e a revelasse aos pequeninos, aos humildes, né, aquelas pessoas que realmente necessitam de algo. Talvez as pessoas lerem lá a palavra de Deus, lê para cá, lê para lá, passa uma passagem dessa aqui, e ele não consegue extrair o conteúdo dessa palavra, né? Eu poderia ficar falando aqui, só nesse versículo, por horas, porque é muito interessante. Quando nós nos colocamos na posição de igreja, nós colocamos na posição de servo, nós colocamos na posição de obreiros, nós colocamos na posição de cantores, nós colocamos na posição de evangelista, ou seja, qual for o cargo que nós ocupamos na igreja, seja desde o membro até o mais alto escalão, né, no pastorado. Mas se eu não me colocar dentro dessas funções como pequenino, eu vou me arrebentar inteiro. Porque Deus é o único que me capacita, Ele é o único que me coloca numa posição de alguém que possa realmente falar do seu amor, ou então estar ensinando alguma coisa da sua palavra. Jamais eu vou conseguir fazer isso sem que Deus esteja na minha vida, ou que eu me sinta dependente dele. Aleluia. Quando eu assumo aqui a tribuna, que eu vou falar, que eu vou ministrar alguma coisa, eu preciso que Deus esteja comigo. Já ouviu aquele hino que nós cantamos? Quando o sol brilha em qualquer lugar, tu precisas de Jesus para caminhar firme sem errar. Tu precisas de Jesus. Tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Então não tem como, meu irmão. Aleluia. Tem esses pastores por aí que eles estudam, aí eles acham bam. Aí eles começam a colocar defeito na Bíblia, começam a achar versículo que não deveria existir na Bíblia, eles começam a achar que eles são todo-poderosos, eles começam a achar que eles são semideus, mas nós somos pequeninos. Aleluia. E quando eu começo e eu entendo durante toda a minha trajetória de vida na presença do Senhor que eu sou pequenininho, é porque Deus revelou isso para mim. Aleluia. Porque
quando a revelação vem de outro, você se acha grandão, você se acha o maioral, não é isso? Você acha que você tem que sentar no lugar privilegiado, você acha que você tem que ser bem tratado, né? Tem que ter hotel 5 estrelas e tem que ganhar muito para ir pregar. Porque quando você se acha pequenininho, você fala assim: não precisa pagar nada não, eu vou de busão, vou de trem, né? Do jeito que vocês puderem. Mas quando a pessoa se acha grande, que ele não é pequeno, ele já estipula logo: parei pregar na sua igreja, eu quero 30 mil reais, 50 mil reais adiantado, e mais 50 quando eu chegar lá, e a passagem tem que ser de avião na primeira classe, o hotel onde eu vou ficar tem que ser 5 estrelas, e não pode ter ninguém no andar onde estiver. Tem muitos que eles se portam desta forma, mas ser pequenininho é uma virtude, que poucos dentro das igrejas têm. Porque a maior parte dos que vivem dentro da igreja, eles têm mania de grandeza e acham que eles são autossuficientes para fazer o que eles fazem sem precisar de Deus. E no versículo 26 ele diz assim: sim, olha só, que delicadeza, né? Ele agradecendo, dizendo: sim, ó Pai, porque assim te aprove. Aleluia, Jesus. Que nós sejamos pequenininhos, mas que Ele revela para os pequenininhos a sua grandeza, que Ele revela para os seus pequenininhos como nós devemos nos portar diante da sua presença. Isso aqui é lindo demais, irmãos. Isso aqui é uma preciosidade sem tamanho. É que muitas pessoas, eles acham que eles não precisam de orientação de Deus, porque eles têm conhecimento suficiente para destrinchar a Bíblia de trás para frente. Eu já me pregador e falo assim: a Bíblia eu conheço de frente para trás, de trás para frente, eu sinto ela de cor. E de fato, vejo muitos pregadores por aí ministrando, falando da Bíblia de cor e salteado. Mas, irmãos, que virtude há nisso se você não tiver Deus na sua vida, se você não estiver colocando um pequenininho. Aleluia. Pregadores que não falam com a igreja. Ele quer que a igreja ouve ele, mas ele não quer ouvir a igreja, ele não tem tempo para ouvir a igreja, né? Mas ser pequenininho é uma virtude que poucas pessoas têm. Então sejamos pequenos, porque Deus, Ele apresentou nós ao Pai como pequeninos, ou seja, dependentes de Deus. É muito bom ser dependente de Deus, porque todas as coisas que nós vamos fazer, a gente ora a Deus. Você vai colocar o hino nas irmãs, você, ai meu Deus, será que esse aqui, né, eu devo colocar esse? Você vai trazer uma palavra, ai Deus, vai, bota o Júlio João orar, para poder ministrar, trazer uma palavra, porque nós entendemos que nós somos dependentes de Deus. No versículo 27, né, ele diz assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então essa riqueza aqui, quando você se coloca pequenininho, então Deus, Ele faz com que Jesus faz com que nosso Deus Pai, Ele olha para nós de uma forma mais apurada, e Ele consegue então fazer com que nós conhecemos verdadeiramente o seu poder. É por isso que você vê essas pessoas que eles chegam no culto, eles dobram o joelho e não demora muito, você vê ele derramando lágrimas, porque ele conhece o Pai de verdade. Aleluia, ele sabe que ali a presença de Deus, ela é tremenda, e ele não desvia nunca. Venha as tempestades que for, ele está sempre ali. Sabe por quê? Porque ele conhece o Pai, porque Deus revelou a ele, e Jesus revela a quem Ele quiser. Então, quando nós estamos diante da presença do Senhor, nós temos esse privilégio de conhecer a Deus, de saber quem é Ele de verdade, porque tem muita gente que vem na igreja, mas ele não conhece Deus de verdade, ele não sabe o poder de Deus. Na verdade, ele nunca sentiu o derramamento do poder de Deus sobre a sua vida. Ele fala que ele ouve, que ele escuta falar, mas sentir essa presença dentro dele, ele nunca sentiu. Tem crentes por aí que parecem pastores,
com 30 anos de ministério, 20 anos de ministério, mas ele nunca sentiu um particular com Deus, porque ele não conhece a Deus. Aleluia, Jesus. Então, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Conhecer Jesus é muito glorioso, porque quando você conhece Jesus, você tem intimidade de dobrar o joelho e falar para Ele o que você sente. Quem não conhece Jesus não tem essa liberdade, não tem essa vontade, nem tampouco ele tem vontade de orar. Sabe por quê? Como é que você vai falar com uma pessoa que você não conhece? Verdade, Jesus. Como é que você vai se abrir seu coração para uma pessoa que você não conhece? Eu abro meu coração para pessoas que eu conheço. Eu vou falar dos meus problemas para pessoas que eu conheço. Então, se você não conhece quem é o seu Deus de verdade, se você não tem intimidade com Ele, você vai dobrar os joelhos para quê? Não tem sentido. Observe que na sua casa você fala com aquelas pessoas que estão na sua casa, você abre o coração, você fala das suas dores, do seu problema, porque você tem intimidade. Aleluia. Então, se eu conheço Jesus, durante minha jornada no Evangelho, eu vi tantas pessoas falar assim: não sei que vocês conseguem dobrar o joelho e ficar tanto tempo assim, porque eu não consigo. Eu não consigo ficar falando, sabe? Assim, entendeu? Não tem palavras. E eu fico pensando assim: olha, não tem, é porque você não tem, né, o Deus, Jesus, como um verdadeiro Senhor da tua vida. Porque se você conhecesse, você vai ter tanto assunto para falar. E não é só de pedir, não. Não é porque tem gente que lembra de Jesus só para pedir. Mas é gostoso, né, você falar com Ele, agradecer, né, fazer as suas petições, mas também agradecer a Ele por tudo. Você ter aquela conversa íntima com Deus. Não é isso? O versículo 28, então, ele vai fazer uma fala, um convite, na verdade. É isso? Mas desde que você seja pequenininho. Porque Deus não tem compromisso com grandões. Jesus. Deus, ele não tem nada para oferecer para grandões, para pessoas que se acham uma fortaleza. Ele tem para oferecer para pessoas que se sentem dependentes. Não é isso? Imagine, esses dias você tem um exemplo aqui, da galinha, não é isso? Quando chove, né? Ela abre as suas asas e os pintinhos entram tudo debaixo dali e fica ali, só põe a cabecinha para fora só para dar uma olhadinha como é que está o tempo e se esconde ali, porque eles acham que ali é o melhor lugar para eles estarem abrigados. Aleluia. Se nós nos colocarmos nessa posição, também a gente vai sempre estar recebendo um convite de Jesus. Aleluia. E o convite é maravilhoso. Olha só, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Glória a Deus. É por isso que muita gente anda se matando por aí, anda tomando remédio. Essa semana mesmo que passou, eu estava fazendo um serviço lá dentro da emergência, chegou uma moça muito mal, e aí precisaram fazer lavagem estomacal, né? Ela já tinha tomado 14 comprimidos, 14 de uma vez só. Aí perguntou por que ela fez isso. Ela falou assim: porque eu não quero mais estar nesse lugar, eu quero morrer. Porque essas pessoas, elas não conhecem o Deus vivo, porque se elas conhecessem Jesus, então elas aceitariam o convite de ir até Jesus, né? Quando ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados. Durante a nossa caminhada nós cansamos, mas quando nós entendemos que Jesus, ele é o nosso refúgio, então a gente entrega tudo nas mãos dele, para que ele tira de nós a opressão e o cansaço e alivia as nossas dores. E isso é maravilhoso, irmãos. Essa semana uma pastora se matou, né? Uma mulher que se dava pastora ali, depois do culto ela foi e se matou, tirou sua própria vida, né? Então, hoje, o que mais está se agravando nas pessoas é a depressão, é a ansiedade, e isso mata, e mata muito.
Mas se as pessoas não têm Deus na vida, não conhecem Jesus, hoje eu estava falando com uma paciente que é evangélica, mas assim, olha, eu estou com vontade de sumir no mundo para nunca mais ninguém me ver, nunca mais alguém ouvir falar do meu nome. Oh, Jesus. E dessa forma tem muitos evangélicos por aí, parando, se estagnando, sabe por quê? Simplesmente por não conhecer o Jesus que ele diz servir. Porque quando você conhece Jesus, então ele mostra para você coisas grandes. Ele te faz, como ele te convida você, para que você possa vir até a ele. Olha, vinde a mim, todos que estáis cansados. É simples. Então se eu venho aqui, eu derrubo meu coração e eu falo para ele, então ele alivia as minhas dores. Não é isso? O versículo 29, ele diz assim, olha, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Nós precisamos aprender do Senhor. Tem muita gente que ele fala assim, não, negócio de culto de ensino, eu já sei, o que o pastor falar eu já sei. Escola dominical para quê? Entendeu? Eu, se eu for lá, eu dou um show, eu ensino, entendeu? Muito melhor. Mas isso é porque você já deixou de ser pequeno. Isso é porque Deus já tirou a sua presença da sua vida. Não é isso? Porque quando nós estamos na presença de Deus, a gente vai sempre achar pequeno e sempre achar que nós precisamos aprender cada vez mais. Aleluia. 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E aí o que vai acontecer? Vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Aleluia. Essas pessoas que vivem oprimidas, que vivem deprimidas, né? Que vivem chorosas, que vivem estagnadas, elas precisam encontrar Jesus, porque Jesus, ele nos ama de verdade. Eu acho tão lindo aquele louvor, eu não me canso de cantar ele, que diz assim, eu fico pensando como aquele cantor se colocou na posição perante Deus no momento que ele estava escrevendo esse hino. Quando ela diz assim, olha, longe do Senhor andava, nos caminhos de horror, por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Aí ele faz uma pergunta, oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Aleluia. Mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Jesus, ele te ama, ele quer te salvar, ele quer curar as tuas feridas. Aleluia. É por isso que ele fala, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso. As pessoas andam irritadas, iradas, né? Cheia de maldade no coração, mas aí você vai encontrar descanso para a sua alma em Jesus. E aí ele afirma no versículo 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória seja dada a Deus. Então, aprender de Jesus é a melhor coisa que tem para aqueles que se acham pequenos. Ser pequeno simboliza uma dependência de Deus muito grande. Simboliza uma dependência de eu não conseguir dar um passo sequer sem que eu peça para Deus a orientação, se eu posso realmente fazer aquilo. É por isso que nós oramos, é por isso que nós choramos, é por isso que nós compartilhamos dessa palavra e sentimos o prazer de falar desse amor. É por isso que nós passamos às vezes o dia aqui no bazar do deficiente. É por isso que nós vamos na rua e falar do seu amor. É por causa da pequenez que existe dentro de nós, da humildade, da simplicidade, da carência de Jesus. Aleluia, Deus. Essa carência me aproxima de Deus. Essa carência faz com que eu precise dele e todo momento eu esteja pedindo para ele, oh Senhor, me ajuda, toma conta de mim, porque eu dependo de ti. Glória seja dada a Deus, Senhor. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa clarear a nossa mente, para que nós possamos ter essa oportunidade de sempre ter Deus como
o nosso maior instrutor e o nosso Salvador. Que Ele nunca desista de nós, que Ele sempre possa estar junto a nós para nos guardar, para nos livrar e para nos orientar como nós devemos proceder diante de tanta situação adversa que nós enfrentamos nesse mundo. Então, ficamos com esse versículo de número 25, que diz: graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e a revelaste aos pequenos. Glórias a Deus. Seja pequeno sempre, Aleluia. porque se você for pequeno, Deus sempre vai estar te carregando no colo. Amém? Glórias a Deus. Vamos aplaudir Jesus? Glória. Glória a Deus.